E aí, beleza? Aqui é o Ivan Lacerda e no vídeo inaugural do projeto Mentoria e Melodia, eu quero abordar um assunto que tem sido recorrente nos últimos anos, principalmente em virtude dessa força extrema, dessa avalanche chamada internet. Pessoas que de um momento para o outro são alçadas do anonimato para serem celebridades. Normalmente são jovens, artistas, esportistas, os tais influencers, né, que hoje são chamados, mas na maioria são jovens, pessoas que não se prepararam psicologicamente e emocionalmente para atingir esse patamar de reconhecimento. E o que ocorre com eles, e esse é um problema do qual eu quero abordar aqui para deixar um pouco mais claro, para que as pessoas entendam um pouco melhor essa flutuação emocional dessas pessoas, é que existe um abalo muito forte no que nós chamamos de níveis neurológicos. Na PNL, Programação Neurolinguística, os níveis neurológicos foi estudado e foi desenvolvido por Robert Dills. Ele começou a observar os seus pacientes nos tratamentos, nas terapias, que de acordo com uma determinada área que essa pessoa fosse transformada ou fosse mudada ou de repente até promovida para um outro aspecto, havia uma mudança muito grande nela em termos emocionais e em termos psicológicos. E se a gente for analisar esses youtubers, os influencers, os artistas, os esportistas, que de uma hora para outra ficam milionários, ganham uma soma muito grande de dinheiro e de fama, eles passam a serem acompanhados, muitas pessoas acabam começando a se aglomerar ao seu redor para começar de alguma maneira a querer ajudá-los ou assessorá-los. E o que acontece? Imagina um sujeito que mora numa comunidade, né? Eu prefiro chamar de favela, porque não é mudando o nome que as coisas vão mudar, ou numa zona de periferia, numa cidade grande ou em algum lugar, e que a partir do momento que ele começa a ter uma ascensão financeira, ele é lançado para um outro local. E aí ele começa a conviver em outros ambientes, com outras pessoas. E ele não foi preparado para isso. Então, a partir do momento que ele muda de ambiente, e ambiente é a primeira fase, a primeira faixa desse nível neurológico, ele se vê meio perdido, ele fala, caramba, ou até deslumbrado, nossa, estou num outro local, estou em outro lugar aqui. E essa mudança já causa uma certa transformação emocional nele, porque ele se vê obrigado a ter que agir, se comportar de forma diferente. E a partir do momento que ele percebe que ele não tem algumas capacidades, ou seja, algumas coisas ele não foi ensinado durante a vida dele, ele começa a ter que fazer mudanças. Então, ele precisa começar a falar direito, precisa começar a se comportar direito, precisa ter acesso a situações que para ele é novidade. Ele começa a conversar com pessoas, assuntos que não eram no dia a dia dele. E ele começa a se sentir um pouco diferente. É claro que no primeiro momento existe o deslumbre. Pô, que legal, eu estou agora falando com pessoas famosas, eu estou reunido aqui com outras pessoas bacanas e tal. Mas que com o passar do tempo isso começa a incomodar. Porque ele se vê obrigado a ser parecido com essas outras pessoas. E é aí que a coisa começa a pegar. Porque ele começa a ter mudança no visual, mudança inclusive através de cirurgias estéticas, procura um modelo de físico ou um modelo visual para ele poder se adequar e tentar esticar o máximo possível esse sucesso. E ele começa a ter que criar novas capacidades. Então a capacidade é um outro nível, uma outra mudança neurológica. Passado isso, o que acontece? Ele precisa começar a acreditar em novas possibilidades, ele precisa acreditar em transformações, naquilo que ele acredita que ele vai conseguir esticar e conseguir manter essa fama por mais tempo. E aí muitos valores, muitas questões que estavam enraizadas na vida dele, desde lá da época da infância, ele é obrigado a meio que ir deixando de lado questões importantes para ele, para começar a acreditar em coisas novas, em novos valores e novas possibilidades. E de novo, às vezes ele não teve o preparo intelectual para isso.
às vezes, infelizmente, né, a gente sabe como é o nosso país, em muitos casos essa pessoa mal conseguiu concluir o ensino médio. E aí ele não tem ainda uma maturidade mental para entender o que está acontecendo na volta dele. Ele começa a perder as referências dele. Ele começa a viver uma realidade que, em grande parte, não é a realidade que ele estava acostumado. Então, essa pessoa, passado um determinado tempo, ele começa a ter choques de identidade. Ou seja, ele não começa mais a se enxergar. Ele olha no espelho e fala, caramba, quem é essa pessoa? Quem é esse cara? Se ele consegue, através de assessores ou através de um apoio profissional, fazer essa transição numa boa, ótimo, não existe problema, ele vai se adaptando. Nós, seres humanos, fomos feitos para ter essa adaptação. Mas como eu disse, muitas pessoas não conseguem fazer isso de uma maneira bacana. E quando ela passa a perceber no nível neurológico da identidade que eu não mais me enxergo, eu não sei mais quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui nesse turbulhão, onde eu não me controlo mais a minha agenda e sim eu sou controlado, onde eu tenho que seguir algumas regras que não sou eu que estou estabelecendo, mas o mercado está estabelecendo, eu começo a me perder. E normalmente essas pessoas chegam num determinado ponto que elas querem sumir do mapa. Elas falam, o que eu estou fazendo aqui? E nessa situação começa a ter um outro problema que surge. Como ela não quer mais se enxergar, ela quer fugir da realidade. E qual é a maneira, normalmente, nesse meio, mais fácil de fugir da realidade? É através das drogas, através de medicamentos, através da fuga da consciência. Ao fazer isso, ao ter essa nova transformação, muitas pessoas entram em depressão. Porque ela entra num mundo tão diferente daquilo que ela está acostumada, que ela já fala assim, não quero mais isso, eu não pensei que era assim. Porque uma coisa é você colher os bônus, o lado bom, o lado bacana da fama, do conhecimento, do carinho. Mas quando essa pessoa também começa a entrar em atrito com os haters, começa a fazer alguns comportamentos do qual ela não está acostumada, ou sendo julgada pela mídia, ela também começa a receber o ônus, a parte ruim dessa história. E chega um determinado momento que a pressão é tão grande que ela quer dar um fim. E muitos somem do mapa. Muitos, por isso que em alguns casos você fala, pô, mas fulano surgiu e agora sumiu. Porque não conseguiu se estabelecer de uma maneira agradável, de uma maneira orgânica, vamos dizer assim, de uma maneira bacana. E aí não aguenta a pressão e aí cai mesmo e some. Agora tem uns casos que são mais complicados ainda, que chega um determinado ponto que aquilo fica tão pesado que a pessoa cogita em pôr fim na própria vida. O processo da depressão, o processo do isolamento, da solidão, onde ela não vê mais perspectiva de vida e ela também não quer voltar para aquele mundo onde estava lá no início, que era o mundo da periferia, o mundo da pobreza, do anonimato, ela prefere dar cabo na própria vida. Então, em muitos casos, nós, vamos dizer assim, o público geral, quando nós olhamos para esses casos, a gente vai lá e começa a comentar da vida deles, começa a falar, opinar, dar pitaco. E a gente, eu diria assim, 99% das pessoas não tem essa noção do que está acontecendo com essa pessoa. Então, ao invés de criticar, ao invés de meter o pau, ao invés de falar coisas que não são bacanas, nós temos que apoiar. Ou se eu não posso ajudar, pelo menos parar de comentar da vida dos outros. E aí cada um passar a cuidar da própria vida. Porque se eu perco tempo falando de que fulano fez isso, fez aquilo outro, eu não estou acrescentando nada na minha vida. E do contrário, eu estou piorando a vida do outro. Então, eu acho que a gente tem que começar a ser um pouco mais respeitoso. Não só com nós mesmos, mas com essas pessoas que estão passando por essas situações. Ok? Julgar é muito fácil, né? Então a gente tem que começar a exercitar o lado de parar de julgar. E como o projeto Mentoria e Melodia, o objetivo é sempre atrelar uma música bacana com o tema, eu não podia, como estreia do quadro, falar de Cartola, na belíssima canção O Mundo é um Moinho, onde ele escreveu
pensando nessas transformações que a vida faz, nas escolhas que nós fazemos para alcançar um determinado estrelato ou para chegar a uma determinada posição social. E na letra ele é muito singelo, muito certo. Ele fala: o mundo é um moinho, ou seja, o mundo dá voltas, o mundo vai espremer, o mundo vai fazer com que você perca aquilo que é a sua essência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos, que envolve a mudança dos nossos valores, das nossas essências. Ok? Curta, no link terá uma referência para que você possa, caso você não conheça a música, para que você possa escutar, refletir um pouco sobre esse tema, e espero que você goste desse projeto, que você siga. A ideia é que todo dia tenha um novo vídeo e que você dê um like se gostou, compartilhe com seus amigos, acesse o canal, faça parte dele. Assim que tiver um novo vídeo, você vai ser informado. Ok? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.